Abençoado. Boa noite a todos que assistem o canal. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um debate político. Eu, Américo Guedes, seu amigo de sempre, e o professor e doutor em matemática e física, também analista e cientista político, Jerônimo Lucena. Boa noite, professor. Hoje nós vamos abordar um tema muito atualizado e muito polêmico, que é a correlação que existe entre os Estados Unidos da América, sua influência sobre o mundo, a família Rothschild e a redução da população mundial, pelas coisas que vêm acontecendo atualmente no mundo, guerras, doenças e outras coisas, cataclismas. Professor, boa noite. Com a palavra o professor Jerônimo Lucena. Muito bem. Olha só, o que a gente tem que observar é o seguinte: isso já é uma coisa notória, eu digo isso já há muito tempo, mas isso é uma coisa notória, de todo mundo dizer que os Estados Unidos é o câncer do mundo. Isso aí, há anos que se diz isso, né? O próprio Fidel Castro também, quando ele instituiu a liberdade de Cuba, a independência dos Estados Unidos, ele também se utilizou dessa frase. E realmente é o que nós estamos vendo. Se a gente for analisar o que fez os Estados Unidos, ele dá um bloqueio de mais de 60 anos em Cuba, ele dá bloqueio na Venezuela, ele dá bloqueio no Irã, ele destruiu o Iraque, ele dá golpe no Brasil, ele dá golpe na Argentina, ele dá golpe em todos os países latino-americanos. Quer dizer, então o que você vê? Que na verdade a única coisa que os Estados Unidos fez no mundo foi justamente praticar desgraça, dominar os países, destruir a sociedade como um todo, destruir o Estado e assaltar a riqueza dessa população. Se você for analisar, fazer uma ligação, se você for fazer uma ligação entre a redução populacional, se você for ligar com a família Rothschild, você vai analisar o seguinte: olha só, essa questão da população, você vê que as coisas que eu estou falando está tudo interligada. Não dá para você diferenciar uma coisa da outra. Se você observar, qual foi a lógica da família Rothschild? Todo mundo sabe que essa família, né, isso tem vídeos aí no YouTube que mostrou que foi um alemão, né, que mudou até de nome, o nome inicial dele não era esse, e judeu, e ele começou a criar a cultura das guerras entre os países para ele financiar, e depois de financiado ele cobrar esse dinheiro de volta com juros. É aquela cultura do agiota, né? O que é o agiota? A quem um agiota empresta dinheiro? O agiota, ele não empresta dinheiro ao cara que tem dinheiro. Você não vê um cara que tem dinheiro procura idiota. Quem é que procura ele? Quem está ferrado. Quanto mais ferrado ele tiver, mais ele vai e procura o agiota. O agiota, na verdade, ele quer que nem pague o dinheiro. Ele quer que você seja um eterno devedor. Se é uma coisa que o agiota não gosta, quando você faz com ele, é quando você vai lá devolver o dinheiro, porque ele não quer, ele quer só os juros. Para você ficar devendo, ele te cobrando juros. Ficar devendo fica uma coisa eterna. Então, exatamente essa lógica que você viu que os Rothschild, ele fez isso com os grandes países, ele fez isso com a Inglaterra, fez isso com a Alemanha, ele fez isso com a Espanha, ele fez isso com todos os países possíveis. Quer dizer, ele financiava esses países para que esses países comprassem armas, esses países ficavam endividados e depois esses países ficassem na mão dele. E ele chegou a controlar governos, como até
até agora, por exemplo, ele controla o Banco da Inglaterra e muitos países. Tem um documentário que você pode ver no YouTube aí, se eu não me engano, que é de 170 ou 180 bancos mundiais, ele controla 120. Então você vê que a desgraça do fato dessa mentalidade, eterna mentalidade colonialista, de dominar os países financeiramente, isso já vem de muitos anos. E já começa daí. Isso foi no ano de 1700 e poucos, eu não tenho aqui a data precisa, mas isso foi mais ou menos no século XVII que começou essa história da família Rothschild sobre os endividamentos do Estado e domínio sobre esses países. Essa lógica, veja bem, olha só, essa lógica começou há quase 4 séculos atrás. Mas, no entanto, ela foi o quê? Ela foi dominante na lógica do colonialismo americano. Né? Porque todo mundo sabe que o que foi a formação dos Estados Unidos? Foi um grupo de judeus que, se foram expulsos da Inglaterra, vieram para a América, colonizaram a América, criaram uma riqueza, fizeram um Estado que, na verdade, não é um Estado, não é? Que você tem, é como se fosse um grupo de mercadores bilionários que pegam, fazem dos Estados Unidos uma imagem para se tornar Estado e ter força de poder como Estado, mas na verdade são um bando de bilionários judeus que depois, lá na década de 60, foram lá e criaram o Estado de Israel. Então, essa lógica para o 8. Então, o que acontece é o seguinte, essa lógica, veja bem, por que os Estados Unidos hoje é o país mais endividado do mundo? Porque ele fez exatamente como o Rothschild fez. Só que na época do Rothschild ainda, teve estados que conseguiram. O Rothschild ele conseguiu acumular capital. Veja bem, eu falei para você, são 4 séculos, cara, são 400 anos. Eles fazendo essa prática de roubar o Estado, financiando guerra e acumulando riqueza do Estado. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos tentou implementar essa mesma lógica, começando aqui pela América Latina. Então o que ele fez? Ele dividiu a Colômbia em 2 países. Todo mundo sabe que Colômbia era um país só, não existia Venezuela. Era o único país. Ele foi lá, ele conseguiu pegar a Colômbia, dividir em 2 países. Faz a manipulação da população, cria guerra entre as populações de si e faz a divisão de país. Da mesma forma ele fez no Vietnã, da mesma forma ele fez na Coreia, não é isso? Da mesma forma ele fez lá no Kuwait, que era um estado do Iraque. Aquilo ali também foi retirado do Iraque. E a história oficial distorce tudo. Exatamente. Dizendo que o Saddam Hussein invadiu o Kuwait e tal. Isso, sem contar que depois ele foi lá e destruiu o próprio Iraque e roubou o petróleo. Aquilo ali é latrocínio, roubo seguido de morte. Eles invadiram o Iraque, criaram aquela situação do 11 de setembro para justificar uma invasão militar com argumento de encontrar armas de destruição em massa que nunca foram encontradas, porque não existiam. Foi uma desculpa para invadir o Iraque, roubaram o petróleo do Iraque e estão lá instalados até hoje. Isso aí é latrocínio, roubo seguido de morte. Então veja bem. Então você tem como legado, dos Estados Unidos essa mesma lógica aí da família Rothschild. Então qual é o objetivo número 1 deles? O objetivo deles número 1 é ter um domínio permanente sobre o mundo. Talvez você fique se perguntando assim, não, mas essa questão de fazer a redução da população mundial, isso aí é história, isso é invenção
como gostam de falar, que é... Criaram até um termo bonito, teoria da conspiração. Exatamente. Isso aí são os idiotas que dizem. E agora criaram um novo termo para camuflar uma coisa que é conhecida no meio militar e na segurança privada como sabotagem psicológica. Desinformação. Criaram isso agora. Tudo que é contra o sistema é desinformação e fake news. Que nada mais é do que uma sabotagem psicológica. O que é isso? É você jogar uma informação errada, usando a mídia, os canais de comunicação de massa, jogar uma informação falsa, com sofismas, com palavras e expressões bonitas, bem articuladas, para induzir as massas populares a erro de apreciação e julgamento. E nisso aí eles vão influenciando, como o professor está colocando aqui, nisso aí eles vão influenciando as massas através dos governos corruptos que se curvam a esse domínio, a essa corrupção, a essa cultura corrupta, como o professor acabou de dar uma ilustração aqui. E com isso eles vão influenciando as massas, manipulando as massas através dos séculos. E fazem o que querem, criam situações que não existem, e depois de divulgar através da repetição, que é até um método nazista antigo, do antigo ministro da propaganda do Hitler, que dizia o seguinte: a mentira dita e repetida 99 vezes ela se transforma em uma verdade. E com esse tipo de articulação é que eles vão mantendo esse domínio, tentando impor ao mundo esse domínio eterno que o professor acabou de falar aqui. Mas vamos lá, olha só. Então, olha só, voltando essa questão aí, né? Que esse termo de teoria de conspiração é como alguns filósofos que para mim eles são os imbecis, que dizem que existem várias verdades. O sujeito que fala que existem várias verdades é porque ele não conhece a verdade. Que se existisse várias verdades, não existiria mentira. A própria verdade já seria a mentira. Mas essas são as denominações. Quando você faz uma comparação, quando se fala em termos de teoria da conspiração. Essa é a imbecilidade consagrada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. O que é o mundo? Vamos aqui analisar friamente. Quando você veio, você chegou a uma determinada região que está vazia, não tem ninguém. O que você vai fazendo? Você vai ocupando aquele território, tá certo? Você vai ocupando aquele território. Vai chegando mais pessoas, aquele território vai sendo dividido. Vai chegando mais pessoas, vai sendo dividido. Então, chega uma hora que esse território está multiplamente dividido. Mas os que chegaram primeiro pegaram as melhores partes e as maiores riquezas. E esses que adquiriram a maior parte e as maiores riquezas se julgam donos disso aí, né? E não querem dividir o que não é dele, porque o planeta Terra, ninguém é dono da Terra. Ninguém é dono da Terra. A Terra é de todos. Não existe um único dono da Terra. Só que essa mentalidade não ficou incutida no sentido dos primeiros ocupantes da Terra que foram os verdadeiros grileiros que ocuparam terra, que roubaram, que mataram, que se apropriaram, que destruíram território, que mataram pessoas, destruíram o governo para ficarem cada vez mais ricos. E essa mentalidade, ela ao passar dos anos, veio cada vez mais se aprofundando. Então nós chegamos a um ponto que o quê? Quando chegou no século XVII, que até o século mais ou menos XV, você vivia em torno de 50 anos. Cara, se um camarada que no século XV passasse de 50 anos, é porque ele nunca teve nenhuma doença. Porque no dia que ele tivesse uma doença, ele ia morrer. Porque não existia nenhum tipo de medicamento. E outra coisa, a alimentação, nesse período, era retida para quem? Para as pessoas que tinham grandes propriedades de terra para poder fazer a plantação e acumular. Ora, o que aconteceu? O que aconteceu a partir daí? O que aconteceu foi que o tempo foi passando, a agricultura foi se desenvolvendo, depois se inventou o remédio,
e a vida das pessoas começaram o quê? A alongar. Você veja que a maior preocupação deles hoje é o quê? É que você viva 100 anos. Os ricos não querem que você viva 100 anos. Qual é o interesse de uma pessoa que tem poder e riqueza hoje? Ela quer que você viva o suficiente para você prestar serviço para ela, que depois morra. E sob qualquer condição. Eles não estão minimamente preocupados com isso. Essa foi a mentalidade que se desenvolveu desde que o mundo é mundo. Então, olha só. A situação chegou a tal ponto, né, que a teoria da esterilização, que depois eu vou dizer para você como é que aconteceu aqui no Brasil, porque você fala assim que o Malthus, né, que teoria do Malthus, qual foi a teoria do Malthus? Né, um economista que pegou a matemática, usou para manipular as pessoas. Volto a dizer, a desgraça da matemática está num economista que pega os números para manipularem uma estrutura que é social. As pessoas não são números. As pessoas são pessoas. Números são números, mas as pessoas são pessoas. São seres humanos, são indivíduos. São reações incalculáveis, que você não calcula a reação de ninguém. Você não calcula o comportamento de ninguém. Você não consegue calcular quando é que uma pessoa vai morrer. Você tem expectativa, mas não o quê? Certezas. Então, qual foi a desgraça do economista? Foi ele pegar a matemática, jogar dentro da economia, transformar a ciência social em um número. Ele destruiu o próprio conceito da economia como ciência social. Então, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Então, o que é que pensa a economia? A economia pensa você como número. Você é mais um que serve enquanto tem utilidade, depois deve ser extinto. Peça que serve ao sistema para dar lucro, apenas isso. Quando não dá mais, tem que ser extinto. Descarta. Exatamente. Ou extingue. Então, isso aí já está o grande processo de a teoria da eliminação da população humana. Então, o que veio esse economista chamado Malthus? Ele veio com a seguinte provérbio na época. Claro que esse infeliz desse economista Malthus também era um espertalhão, como Maquiavel foi um espertalhão também, e fez o quê? Ele, para atender interesses do Estado inglês, ele era funcionário, foi ministro do governo inglês, ele criou a cultura do terror. Qual foi a cultura do terror? Ele dizia que a população ia crescer em projeção geométrica e a comida cresce em progressão aritmética. Quer dizer, enquanto a população crescer, enquanto a população dobra, né, a comida fica reduzida. A comida vai pela metade. Né? Não tem... Ou para raciocinar melhor, para quem está me ouvindo. É como se fosse assim, para cada 1 quilo de comida que você produzisse, você tinha 2 pessoas para comer. Se você tinha 2, passaria até 4. E 2 quilos de comida para 4. E assim sucessivamente. Então chegaria um ponto que a população morreria de fome, portanto não ter quantidade suficiente de alimento para as pessoas se alimentarem. Ou seja, sistema articulado. Esse foi o terror criado em cima da população. E obrigou com que as pessoas fizessem o quê? Passassem a ter medo de ter filhos. Essa foi a lógica que Malthus conseguiu impregnar, que era exatamente o que o governo inglês queria que ele fizesse. Pois não. E essa lógica fazendo uma pergunta aqui ao professor, essa lógica, professor, diabólica, né, articulada para reduzir através do terror, como eu disse lá anteriormente, na sabotagem psicológica, é induzir as pessoas a se comportarem e agirem conforme convém aos donos do sistema, através da informação falsa, a informação errada. E o que é contra esse sistema que foi criado, que o professor acabou de dar uma explicação bem resumida aqui, a moda agora é taxar de teoria da conspiração e fake news. E recentemente a mídia aberta criou um novo termo, desinformação. Ou seja, tudo que é para esclarecer você, para abrir seus olhos, para quebrar essa cultura de séculos errada contra a humanidade, mostrando a verdade para você,
a realidade que nós estamos vivendo, eles taxam de fake news, de desinformação, de teoria da conspiração. Professor, a pergunta é o seguinte: dentro dessa lógica, o que eles têm criado através dos séculos, além das guerras e das doenças? Muitas de nós sabemos dessas doenças aí, foram criadas em laboratórios. Como, por exemplo, o vírus da AIDS. Já tem até filmes sobre isso no YouTube. A gente procura que você vai achar. Vírus, bactérias cultuadas, criadas em laboratórios para provocar doenças, para exterminar populações. Então, dentro dessa lógica, professor, dá para o senhor dar uma explanação disso aí, do que eles têm feito através do século para impor essa cultura do terror e reduzir a população mundial? Olha só, o que é essa percepção que as pessoas não conseguem ver. Veja bem, o mundo, ele é constituído por uma, vamos dizer assim, sempre a maior parte da população mundial vai ser menos esclarecida, sempre. Por mais que a tecnologia educacional vá conseguindo atingir a muitos, tem que se entender também que a pessoa tem que ter duas visões. Tem que ter uma visão de formação educacional, seja lá em que você é formado, você é engenheiro, você é médico, você é professor, independente de qualquer formação que você tenha, mas você tem que ter basicamente uma formação política. Essa é a formação principal. Por quê? Porque você tem que entender como que a máquina que se chama Estado funciona para atender os interesses da sociedade como um todo. Ora, então, essa parte que não entende sempre será uma maioria, nunca será uma minoria. Mas de onde é que tem que vir? Então, o que a maioria tem que fazer? Olha só, nós observamos que muitos países elegem presidentes canalhas. Por que elege presidente canalha? Porque conseguem induzir a uma maioria a voltar no canalha. Mas quem é que induziu essa maioria a votar no canalha? Foi a minoria. Por quê? Porque só a minoria tem a capacidade intelectual de fazer a manipulação dessa maioria. Então, veja bem, independente até do que a formação que essa pessoa tem, tá? Porque veja bem, não é nem só pelo fato de essa maioria que não tem formação política que vai ser induzida, até propriamente as que têm cursos superiores, os chamados intelectuais, que se intitulam os intelectuais, os sabichões da parada, que muito ou pouco nada sabem de política, inclusive próprios políticos, que se intitulam da esquerda ou da direita e são tão incompetentes como qualquer ignorante que existe nessas regiões pelo mundo todo. Essa é um grande predomínio. Então você veja bem, quando a gente volta aqui para Malthus, vamos pegar aqui Malthus aqui, só para a gente voltar, que os procedimentos eles vão acontecendo e parece que não há mudança. Por exemplo, então você Malthus, ele criou esse terror para a população não crescer, que ia faltar comida, né, e tal. Mas o que você fez aqui no Brasil e nos países latino-americanos? Você alimentou a cultura o quê? Do anticoncepcional. Então você fez com que as mulheres, de uma maneira geral, já a partir dos 12 anos, começassem a tomar o anticoncepcional. Isso não é agora não, isso tem mais de 20 anos, cara, de programa rolando. E teve um problema também já de vasectomia, já para adolescente. Só que você sabe que o homem, por ser mais orgulhoso, ele não se meteu nesse problema de vasectomia, que ele ficava com medo de depois não reverter o processo e ele se torna estéril. Agora, para as mulheres, que já dos 12 anos começaram a tomar anticoncepcional, tem posto de saúde que dá anticoncepcional. Então, só para você ter ideia, isso foi dito propriamente pela Jandira Fegali. A Jandira Fegali falou isso várias vezes na televisão, que existem estados do Nordeste que as mulheres são estéreis com 15 anos de idade. O Piauí, por exemplo, você pega o Piauí e o Mato Grosso do Sul, 70% das mulheres são estéreis.
Você percebeu? Então 70% das mulheres. Por quê? Porque foi esterilizado pelo anticoncepcional. O quê? Impregnado de uma cultura de que você tem que ter menos filho, que mais filho incomoda. Então veja bem, aí vem a questão clássica que, surgida a primeira vez em 1995, a primeira vez que surgia essa pergunta no vestibular. E até hoje, se você fizer essa pergunta, as pessoas não respondem. Qual é o problema do mundo? É a população, o aumento da população que gera os problemas do mundo? Ou é aumento da população? Veja bem, vê se você entende a pergunta. Qual é o grande problema do mundo? É o aumento da população que gera os problemas do mundo ou os problemas do mundo que gera o aumento da população? Qual é a resposta? Na realidade, eles criaram, através dos séculos, essa cultura do Malthus, que os problemas do mundo estão gerando aumento da população. Não, é o contrário. Eu posso estar enganado? Não, é o contrário. É o aumento da população que gera os problemas do mundo. Não, desculpa. É isso que eu ia falar, isso mesmo. O aumento da população que está criando problema no mundo. Sim. Eles pregam essa ideia, mas é o inverso. Mas é o inverso. A resposta é o inverso do que é correto. Mas as pessoas não sabem responder. Quer dizer, por quê? Qual é o grande problema do aumento da população do mundo? É que eles não querem dividir o bolo, amigo. O bolo tem que ser todos para minoria e o farelo para muitos. Ou seja, eles criaram uma cultura que agora o tiro está saindo pela culatra. Exatamente. Então, olha só, mas infelizmente, é o que eu falei para você, a questão da pergunta do vestibular. Se todo ano você fizer essa pergunta no vestibular, você vai ter 80% de erro, como teve na época. 80%. Em 1995. Se você botar essa... vai o mesmo erro. Porque a pessoa interpreta que o aumento da população é que gera os problemas do mundo. Se você pegar, por exemplo, você pega hoje o Brasil. Né? O Brasil tem 212 milhões de habitantes. 212 milhões de habitantes. Qual era o ideal da população? O Brasil poderia ter 2 bilhões de habitantes. E qual seria o problema? Nenhum. Ah, mas como isso? Como é que eu vou provar isso? Se o Estado cumprisse sua função social. Exato. Que não cumpre. Nunca cumpriu. Mas tem um outro detalhe aí. Se o Estado cumprindo ou não cumprindo, presta atenção. O que o Brasil é? Maior exportador de carne, maior exportador de milho, maior exportador de frango, soja, maior importador de carne de frango, maior exportador de soja, café. Então, por aí vai. O que é que o Brasil não é o maior exportador? Então, se você pegar, se todas essas pessoas que comem, só para você ter ideia, só para a China, existe 300 milhões de pessoas que consomem produto no Brasil. Então, olha só, mais do que a população do Brasil, o Brasil vende para a China. E, no entanto, aqui o cara está passando fome. Esses são os grandes filhos da puta que governam o país. Esses são os grandes filhos da puta. Ou seja, deveria exportar só o excedente. Só deveria haver exportações quando não existisse nenhum brasileiro passando fome. Mas nós vamos nos reter aqui, independente da gente provar agora por que o Brasil poderia ter 1 ou 2 bilhões, não faria diferença, independente disso, o que a gente tem que entender? Tem que entender é que esses caras que tomaram conta da riqueza, eles querem que quem não tem riqueza que se foda. Eu acabei de falar. Ele quer que você trabalhe para ele, se utilize de você até você morrer. Tá descartável. Nós acabamos de falar isso. Então é exatamente assim que a máquina vai funcionar. Então, enquanto não houver reversão do pensamento, da lógica, do pensar pelo todos, porque você tem aquele provérbio que fala o seguinte: ou damos a mão, nos unimos, para não morrermos juntos, ou se nós não dermos a mão, morreremos todos individualmente. Essa é a lógica impregnada disso. E para isso que vem essa cultura do extermínio. Aí criaram essa situação infeliz que estamos vivendo do isolamento social, a desculpa do Covid-19. Só que eles não falam que o desemprego, a fome e a miséria matam muito mais por dia do que o Covid-19. Por exemplo, eu vou citar até
frase famosa aqui do Frei Beto, que diz o seguinte, ele disse o seguinte: se a política é a forma mais perfeita de caridade, por ser capaz de erradicar a fome e a miséria, as estruturas políticas são passíveis de severa crítica quando favorecem a desigualdade social e a corrupção. Palavra de Frei Beto. Então veja bem, nós temos aqui o seguinte, olha só, para a gente focar, para a gente terminar com essa cultura do extermínio. Então veja bem, quando houve a criação da penicilina, porque quando você começou a ver, né, porque quando Malthus pregou a cultura da população tinha que diminuir, você ainda estava com arado. Você nem tinha tecnologias mecânicas ainda para produzir, como teve. Ao passar dos anos, os produtos mecânicos para melhorar a produtividade da terra foi aumentando. Então as pessoas passaram a se alimentar mais, consequentemente o quê? Passaram a viver mais. Mas ainda tinha um segundo fator, quem? A doença. Aí quando passou-se um tempo, houve quem? A primeira medicação que era chamada polivalente, que era a tal da penicilina. Quando se inventou isso aí, muitas doenças foram eliminadas, inclusive a maioria doenças de cunho sexual, chamadas doenças transmissíveis sexualmente. Ora, as DST, doenças sexualmente transmissíveis. Então, o que aconteceu? Essa foi a questão. Quando a pessoa começou a ter mais uma alternativa para ela prolongar a vida dela, o desespero desses que eu chamo dono do dinheiro, que é o da cultura do extermínio, eles se desesperaram ainda mais. Então o que nós vamos viver hoje? Para finalizar, nós estamos vivendo numa chamada da cultura do extermínio. A Covid-19 é só mais umas das múltiplas formas de começar a eliminar a população. Essa aí não será a primeira. Nem a última. Nem a última. Infelizmente. Exatamente. Então, o que se vai se fazer? Virar daqui para frente várias pandemias, vários processos de eliminação. É isso que os donos do dinheiro são os bilionários, que você pode citar quem você quiser aí, que são os responsáveis por essa desgraça do mundo. Entendeu? Então, aliado a todos esses aí, quem é? Aí você tem a mídia, você tem o poder do Estado, que é representado pela polícia e forças armadas, que dão apoio a todas essas desgraças, e a política, fazendo de conta que está vendo alguma coisa, não está vendo nada, né? Como nós estamos vendo aqui, por exemplo, no Brasil. Falando de Brasil, você tem um ataque 24 horas por dia ao Bolsonaro. Agora ninguém fala nada da Câmara e do Senado. Peraí, você não tem senador? Você não tem deputado? E o STF? Você não tem o STF, você não tem o Poder Judiciário. E por que ninguém fala nada? Aí fica só focado naquilo. É justamente como alvo de quê? De desviar o foco dos problemas. Agora, os maiores responsáveis estão nessas três instituições que acabamos de citar agora. Então, não é Bolsonaro o único responsável por essa toda desgraça. Ninguém está defendendo jamais esse canalha e covarde perverso que chama-se Bolsonaro. Agora, as instituições são tão canalha, cretina e ordinária quanto ele, porque até agora não derrubaram ele do governo. E com todos os direitos dentro, tanto da democracia como dentro da Constituição. Esse é o processo que tem que ser exterminado. E não temos mais. A população está no vazio. Ou ela cria alternativo para praticar uma revolução e derrubar tudo que está aí, ou você viverá um eterno inferno, como todos nós estamos vivendo hoje. E uma eterna escravidão, como está acontecendo na África, em vários países da África. Finalizando aqui, professor, infelizmente, o Brasil, na minha opinião pessoal, está muito carente de uma liderança política para fazer esse tipo de coisa. Nós precisamos de uma liderança. Agora, quem vai ser essa liderança? Só o tempo é que vai nos mostrar. Porque sem liderança, infelizmente, nós estamos destinados a isso aí que o professor acabou de falar. A escravidão, a miséria. Infelizmente,
Como vários países da África já estão nessa situação, em guerra civil, um matando o outro. Você chega em determinados países da África, como Angola, por exemplo, Angola, Etiópia, Somália, você vê crianças de 10 anos nas ruas portando fuzis. Um matando o outro por comida, por água, moradia e vários fatores. Porque o Estado acabou com essa cultura de privatizar tudo, de os donos do sistema se apoderarem das riquezas dos países. Esses Estados-nação, como aconteceu na África, está acontecendo, foram destruídos, acabaram. E a população está lá dividida e a guerra civil imperando e impera a lei do mais forte. Não tem mais lei. Então, infelizmente, se nós não tivermos uma liderança no Brasil para fazer essa revolução que o professor está falando, que é necessária... Não só no Brasil, no Brasil, no mundo. Mas a gente tem que se preocupar mais com o nosso país. Primeiro, nossa casa, o Brasil. Vamos falar do Brasil. Se a gente não tiver uma liderança... Porque a gente é brasileiro. Nós somos brasileiros, mas infelizmente quem está no poder não é brasileiro. Eles trabalham contra o próprio país, contra o próprio Estado. Nós estamos falando quem é brasileiro, quem tem um coração, quem ama a sua pátria, que ama a sua família, que ama o seu país, que quer ver um futuro próspero, não só para si, para sua família, mas para gerações futuras. Nós precisamos de uma liderança para mudar isso aí o mais rápido possível, porque a tendência é piorar. Se não tiver essa liderança para unir a população, um por todos e todos por um, infelizmente vai ser isso que o professor acabou de falar. Uma boa noite a todos aí, obrigado para aqueles que nos ouviram e que assistem o canal. Bom, então olha só para fechar essa ideia, terminar, eu queria dizer o seguinte: nós estamos de braços cruzados assistindo a nossa própria desgraça. Existem duas palavras fundamentais para a gente resumir tudo que está aí. Existe uma coisa que se chama fé e existe uma coisa que se chama fato. A fé são aqueles que ficam acreditando numa ilusão, numa esperança ou numa fantasia de que nunca pode acontecer. Agora, o fato é que nós estamos vendo a desgraça de perto e não estamos acreditando nos que estamos vendo. Então, seguindo a sabedoria de Tomé, né? Porque o Tomé foi um cara que viu, ele tinha que ver Jesus para acreditar que Jesus ressuscitou. Nós estamos vivendo o contrário de Tomé. Nós estamos vendo e não estamos acreditando. Talvez, se Tomé estivesse hoje no mundo e Jesus ao mesmo tempo, Tomé diria assim para Jesus: está vendo, Jesus? E você achou que eu cometi um pecado por eu só acreditar vendo você. E agora, Jesus? Que as pessoas nem vendo mais acreditam. Esse é o fim da história. Isso aí pode ser o fim da humanidade. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.